Queridos irmãos e irmãs, amanhã celebraremos o dia de Pentecostes. Encerraremos assim o tempo da Páscoa e retomaremos o tempo comum. Embora no próximo domingo celebraremos a festa da Santíssima Trindade. E se nós meditarmos profundamente, vamos perceber que na liturgia de hoje, sábado, tanto a primeira leitura como o Evangelho é como se fosse a chegada de uma longa viagem. E de fato, a primeira leitura coloca a figura de São Paulo, que fez uma longa viagem. Jerusalém, Antioquia, passa por várias cidades, pela Itália, o navio com o naufrágio, e ele chega a Roma para ser julgado por César Augusto, porque ele apelou para o julgamento do rei. E o Evangelho mostra também a longa viagem feita por Jesus, que sai da Galileia, chega a Jerusalém, viaja para a cruz, ressuscita e agora está instruindo os seus principais discípulos, na figura de Pedro e de João. Também Pedro e João chegaram ao final de uma jornada e recebe a instrução do Mestre. Olhando para a figura de São Paulo na primeira leitura, nós temos que meditar na realidade do que fez, o que deu força para São Paulo chegar ao final da sua missão. O que caracteriza São Paulo foi a sua fidelidade no anúncio do Evangelho, no anúncio do Cristo aos pagãos. Por isso São Paulo fundou várias comunidades. Comunidade em Roma, Carta aos Romanos, comunidade em Gálatas, Carta aos Gálatas, e assim por diante, Tessalônica, Éfeso, Colossos, e assim por diante. E terminou a sua missão. Depois seria, lá em Roma, decapitado. E ele mesmo diz que ele foi julgado e não encontraram nenhum crime nele. O único motivo de seu julgamento é que ele estava anunciando Jesus como Salvador. E no Evangelho, o que caracterizou São Pedro foi o anúncio de Jesus Cristo aos judeus, buscando a conversão dos judeus. E por isso, São Pedro ouve de Jesus: Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, sendo do povo judeu, ele tinha um amor de predileção pelas suas ovelhas, que eram os judeus, seus irmãos. E deu a Pedro esta missão de ser aquele pastor entre os judeus, e foram muitos que se converteram através do anúncio de São Pedro aos judeus que tinham seus corações fechados para aceitar Jesus como Messias e Salvador. E depois de uma figura de São João, na hora que São Pedro, no Evangelho de hoje, questiona Jesus: o que vai ser dele?
Jesus fala para São Pedro: não se preocupe, cumpre a sua missão. Se eu quero que ele fique assim até que eu volte. São João foi o único apóstolo que morreu sem passar pelo martírio, embora tenha sofrido muito com perseguições, com tentativas de matá-lo. No entanto, aquilo que Jesus disse, que importa, que eu quero que ele fique assim até que eu volte. Então, como vai dizer o Evangelho, achavam que São João não iria morrer até a volta de Jesus. Mas o que Jesus queria dizer é que ele não passaria pelo martírio. E por ironia do destino, nós conhecemos a história, todos os outros apóstolos fugiram da cruz. Só São João que permaneceu com Maria até o último momento na cruz com Jesus. E por isso, hoje aprendamos: quanto mais nós fugimos da cruz, mais ela se torna mais pesada. Então, São João, o que caracterizou a sua missão foi o amor. Por isso, ele é chamado como um discípulo do amor. O amor nunca se cansa, o amor nunca desanima, o amor vai ter as últimas consequências para demonstrar ao amado a sua fidelidade. Que possamos, nessa liturgia, aprender com São Paulo, aprender com São Pedro, aprender com João e aprender com o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.